dia a todos. Presidente Álvaro, Som de França, Jorge César. Presidente Álvaro, ontem almoçou comigo e me deixou uma impressão muito boa, muito favorável. Esse trabalho de uma pessoa lúcida, inteligente, atualizada, comprometida com princípios. Eu até, presidente, declamei para ele um poemeto que fiz há muitos anos sobre princípios, cujo teor é o seguinte: eu não tenho metas ou objetivos a alcançar, tenho princípios e na companhia deles nem me pergunta onde vou chegar. E o presidente me deixou essa confortável certeza, fiquei nessa zona de conforto intelectual e também espiritual, de que ele, Álvaro, sabe conjugar, aliar serenidade e sensatez, além de coragem. Pelo discurso que fez ontem à noite, é uma pessoa que defende com vigor seus pontos de vista, né, e com racionalidade, fundamenta bem o que diz, o que aumenta a minha responsabilidade de falar para tantas pessoas aqui qualificadas. E sua excelência também aqui presidindo a mesa. Quanto a Jorge César, é meu conterrâneo de Aracaju, de Sergipe, colega de minha irmã Hortência. Nós estávamos falando ainda há pouco sobre a bela cidade que é Aracaju, sobre o nosso passado, né, pela Universidade Federal de Sergipe. Tomamos o café da manhã juntos, ele muito gentilmente repetiu o café, porque ele apenas nos fez companhia. E se trata de um economista que tem emprestado o brilho da sua inteligência, do seu talento, exatamente para a Anfib. E atualmente mora em Brasília, mas está de passagem porque, na verdade, segundo ele, pretende retornar de vez a Aracaju. Eu agradeço o modo generoso como foi apresentado aos senhores. Bem, eu sou uma pessoa que procura simplificar as coisas. Eu procuro aprender com a vida, aquelas lições de casa que a vida nos ensina, por um modo, digamos assim, auto-evidente, eu não deixo passar por seguro. E uma dessas lições elementares que a vida nos transmite é muito simples. A simplicidade é a característica do bom gosto, né? As coisas simples e ordinárias são fecundas. E a vida nos ensina o seguinte: a análise dos fatos históricos, né? O exame criterioso, ponderado dos acontecimentos sem protagonização humana, ou dos fatos com protagonização humana, é uma análise, é uma perspectiva, é um exame que se assemelha muito à perspectiva ótica. Quando nós queremos divisar alguém, divisar uma paisagem, bater uma fotografia, nós precisamos de uma certa distância. O nosso visual, né, em busca de nitidez, só entra em foco depois que a gente se coloca a uma certa distância do objeto, da pessoa, da paisagem observada. É uma distância física. Nos distanciamos fisicamente do nosso alvo, né, visual, na perspectiva de um distanciamento preciso. É o que se chama em fotografia de optimum visual. E a análise dos fatos, a análise das obras, dos textos normativos, né, das protagonizações humanas, historicamente, também precisa de uma certa distância para entrar em foco. Só que é uma distância temporal. É o tempo que vai passando e que nos vai permitindo fazer uma análise mais correta, mais precisa das coisas. Um jurista já falecido, uruguaio, chamado Eduardo Culturi, aportuguesando a pronúncia, disse o seguinte: o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. O
tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Eu quero dizer isso fazendo essa comparação entre a perspectiva analítica e a perspectiva óptica ou visual, para fazer um elogio à nossa Constituição. A nossa Constituição está fazendo 25 anos, agora no dia 5 de outubro. 25 anos de promulgada, 25 anos de plena vigência, de aplicabilidade ininterrupta. Um quarto de século. E agora, transcorrido esse tempo, nós já nos encontramos bem à vontade, naquela zona de conforto intelectual, para dizer que se trata de uma Constituição qualificada, muito qualificada, que nos outorga o diploma de país juridicamente primeiro-mundista. Vamos deixar de lado aquele complexo de vira-lata de que falava Nelson Rodrigues. A Constituição nos civiliza, nos confere o status, o galardão de país civilizado, juridicamente vanguardeiro, contemporâneo, até antecipador do futuro. É uma Constituição que teve, primeiro, o mérito de ser produzida debaixo de um processo de intensa discussão, a mais dilargada e intensificada participação social. O pluralismo, a sociedade é plural, cada cabeça é uma sentença, o pluralismo se fez político, o pluralismo cultural, o pluralismo social genérico se fez presente como nunca na elaboração desse texto magno. Os que acompanharam a epopeia constituinte de fevereiro de 1987 a outubro de 1988 dão esse eloquente testemunho de que foi a mais discutida, a mais abertamente examinada, discutida, debatida Constituição da história do Brasil. E esse processo democrático de elaboração culminou numa Constituição que fez exatamente da democracia a menina dos seus olhos. A menina dos olhos da Constituição é a democracia, é o valor dos valores, é o princípio dos princípios. Numa linguagem bíblica, é o cântico dos cânticos. E a democracia naquele sentido, tanto de caminho, de processo, de estrada, de meio, quanto no sentido de fim, de foz, de embocadura, substancialmente, portanto. Vão me permitir uma metáfora. Os poetas não sabem falar senão por metáfora e por comparações prosaicas do nosso cotidiano. Nós estamos aqui no Brasil patrocinando 4 mega eventos esportivos, todos sabem disso. A Copa das Confederações, a Copa de Futebol do Mundo, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Nos próximos, já a partir de julho agora, teremos o patrocínio desses mega eventos esportivos. E isso me habilita, numa linguagem futebolística, a dizer o seguinte: a democracia, significando governo do povo, pelo povo, para o povo, como disse Tobias Barreto, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Democracia significando o povo como instância deliberativa acima de qualquer outra, Deus no céu, e a democracia na terra, e o povo na terra, Deus no céu, o povo na terra. Então isso nos habilita a dizer, numa linguagem futebolística, que democracia é uma espécie de camisa 10. Vamos lembrar de Pelé, de Rivaldo, de Rivelino, de Gerson, é o camisa 10, de Zico, de Roberto Dinamite, todas essas superestrelas do futebol. O camisa 10 é o melhor assistente, é o que melhor distribui a bola para os outros jogadores se colocarem na cara do gol. A democracia deixa os outros valores na cara do gol.
prestes a marcar o gol. E que valores são esses? Diz a Constituição no preâmbulo, são 6 valores, valores supremos: o desenvolvimento, o bem-estar, a justiça, a liberdade, a igualdade e a segurança. A democracia é aquele valor que possibilita aos outros valores a feitura do chamado gol de placa. E quando um desses valores é realizado, aí é que está a peculiaridade da democracia. Cada um desses valores é melhor servido pela democracia para a respectiva concretização. Mas quando cada um deles é realizado e o gol é gritado, é proclamado, é registrado na súmula do árbitro, a democracia comparece como coautor desse gol. É um gol de dupla autoria. A democracia cria todas as condições de realização do desenvolvimento. E quando o desenvolvimento se realiza, ela também se realiza. Cria todas as condições de realização da igualdade, por exemplo. Quando a igualdade se realiza, no caso concreto, a democracia também se realiza. A democracia é o caminho mais curto entre a riqueza do país e a riqueza do povo. Isso se chama desenvolvimento. A democracia é o caminho mais curto entre a liberdade e o indivíduo. A democracia é o caminho mais curto entre a segurança jurídica, a igualdade jurídica e todos nós, individualmente e coletivamente. Então, a democracia, de fato, não é aquele ponto de unidade material da Constituição. É processo, é procedimentalista, mas é também substancialista. Ela é instrumental, é caminho e também é substancial, é um valor em si mesmo. Então a democracia é um valor continente, tudo mais é conteúdo dela, e ao mesmo tempo é um valor teto, está acima de todos os outros valores jurídicos. Por isso que essa Constituição tratou de estruturar um Estado modelarmente, exemplarmente, paradigmaticamente democrático. E o nosso Estado democrático é aquele que tem por conteúdo, nós já sabemos, uma federação. A nossa Constituição não optou pelo Estado unitário, optou pelo Estado federal, federado, correspondente a uma pluralidade de pessoas jurídico-políticas, cada qual com seu poder legislativo, com seu poder executivo, com seu poder judiciário, salvo os municípios que não têm poder judiciário. Então, distribuiu o poder político por unidades geograficamente autonomizadas e juridicamente personalizadas: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Essa democracia consagrou a República e não a monarquia. A República enquanto governo de todos, coisa de todos, res pública. E dentro dessa república buscou o melhor governo. Se já havia escolhido o melhor Estado, o Estado federal, o federado, a federação, buscou o melhor governo, o governo republicano, e dentro dele a separação dos poderes, em que o judiciário aparece como poder não só autônomo, não só independente, não só harmônico, mas um poder que, se não governa, impede o desgoverno. Se não administra os interesses coletivos, impede o desvio de rota da administração dos interesses coletivos. Um poder judiciário tão independente que processa as eleições gerais. É ele que realiza materialmente as eleições, faz o planejamento, faz o cadastro dos eleitores, marca o dia da eleição, coleta os votos, conta os votos, totaliza os votos, proclama os resultados, diploma os eleitos e resolve os conflitos. É a melhor justiça eleitoral do mundo, a mais avançada justiça eleitoral do mundo, eletronicamente processada e agora biometricamente, sem possibilidade de erro, sem contestação, legitimando por completo os eleitos para tornar o regime representativo ou de democracia indireta uma autenticidade. Em suma, nessa minha primeira intervenção, eu quero dizer que não padecemos de déficit de normatividade jurídica.
nós padecemos de interpretatividade e de aplicabilidade. Aí sim. E o nosso desafio, presidente Álvaro, das suas palavras ontem, ressaía esta conclusão. O de que precisamos é transformar a melhor normatividade na melhor experiência. Nós precisamos nos legitimar pelo exercício desta Constituição, tornando uma realidade concreta, fazendo dela o que ela é, um documento jurídico que governa quem governa, que controla quem controla, que administra quem administra. Esse é o nosso desafio, vitalizar a Constituição. E agora eu já entro no tema que me é especificamente proposto. E para sair do melhor Estado, federação, para o melhor governo, república com tripartição dos poderes e judiciário independente, para a melhor administração, do melhor regime, democracia, para o melhor Estado, federação, para o melhor governo, republicano com separação dos poderes e independência total do judiciário. E, finalmente, para desembocar na melhor administração que fez a Constituição. No artigo 37, cabeça, disse que a administração pública não é administração privada. A administração pública é o contrário de administração privada. A administração pública do Estado brasileiro, em qualquer dos 4 planos federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e no círculo de qualquer dos 3 poderes, essa administração é ao mesmo tempo legal, impessoal, moral, pública e eficiente. São 5 princípios regentes de toda a administração pública brasileira, a que se agrega o princípio implícito ou tácito ou inexpresso da igualdade de todos perante ela, a administração pública. Em suma, temos o melhor regime político, democracia, o melhor Estado, federação, o melhor governo, república, a melhor administração pública, porque é regida por esses conjugados princípios expressos da legalidade, impessoalidade, moralidade, cumplicidade e eficiência, e o princípio inexpresso da igualdade. Vale dizer, melhor impossível. Melhor impossível. Estamos muito bem servidos de normatividade jurídica, de assento diretamente, de estrutura, de compleição, de estatura diretamente constitucional. O que nos falta então? Mas não é só não, antes de dizer o que nos falta. Para ser coerente e dotar o país da melhor administração possível, a Constituição criou um corpo de servidores públicos, um corpo profissionalizado de servidores públicos. Tratou de criar uma burocracia estatal no melhor sentido, um corpo de agentes, seres humanos profissionalizados no interior da máquina administrativa do Estado, em bases profissionais, dizendo, por exemplo, que só se entra para prover cargo efetivo por concurso, que é um sistema de mérito, que é o mérito como critério de recrutamento de mão de obra qualificada para o serviço público. Que os servidores teriam as prerrogativas, por exemplo, da estabilidade, depois de algum tempo, da irredutibilidade de vencimentos, da garantia de revisão anual dos seus vencimentos. Garantia de revisão anual, nos mesmos índices, na mesma época, para todos os servidores públicos recebem, nessa perspectiva de sua profissionalização no interior da máquina estatal, todos recebem a garantia de uma revisão anual. Os senhores dirão, mas e cadê essa garantia da revisão anual, que na prática não vem assim com tanta certeza? Aí é a distância entre a melhor normatividade
e uma experiência que ainda não é a melhor. Aí é o nosso desafio. Mas antes de, eu sempre dizendo isso, antes de responder no que me parece em definitivo esses questionamentos que eu mesmo faço, eu quero dizer mais. Quero dizer que a Constituição criou um conselho em cada unidade federada de administração, de política, um conselho político administrativo para tratar de remuneração, um conselho de administração e de remuneração de pessoal. Ou seja, a Constituição chegou a criar, no artigo 39, com economias em verbas orçamentárias, chegou a criar um adicional de desempenho, uma sanção premial, um prêmio para os servidores que se destacarem, né, no plano da sua eficiência operativa. Eu passo os olhos nessa Constituição e os olhos brilham de ver como, teoricamente, abstratamente, em tese, nós somos bem dotados juridicamente. Agora, a Constituição soube separar a administração dos administradores, dizendo que a administração é objetivamente igualitária, legal, impessoal, ética, eficiente e pública. O princípio da transparência e da publicidade. O melhor desinfetante nas coisas do poder ainda é a luz do sol, disse um grande pensador norte-americano, Louis Brandeis, que pertenceu à Suprema Corte estadunidense. A administração é proba, para usar, presidente, um adjetivo utilizado por Vossa Excelência ontem no masculino. A administração é retilínea. A administração é de conduta ilibada. Agora, os seus agentes, os seus administradores, nem sempre. Mas não vamos confundir as coisas. O espaço público é o espaço da decência, embora o espaço do exercício dos cargos nem sempre se torne ou se torna concretamente o espaço da decência. Mas, por definição, ser servidor público no âmbito desse Estado democrático, federal, republicano, com toda a autonomia para o Poder Judiciário e dotado de uma administração densamente e ricamente, qualificadamente principiológica, como é a nossa, ser servidor público é uma honra, é uma glória, é um êxtase, porque servidor público é servidor do público. Se eu fosse deputado, senador, eu proporia uma mudança para chamar, em vez de servidor público, servidor do público, para mostrar quanto é honroso servir a população por inteiro. O servidor público é um cidadão full-time, o tempo todo, por opção, por vocação. Ele tem espírito público, ele tem abertura para o coletivo. Por isso é que é servidor do público como opção profissional de toda uma vida. Nada mais honroso do que servir a população. Cidadania não é qualidade do cidadão, soberania é qualidade do soberano. Cidadania é qualidade do cidadão. De que cidadão? Cidadão como habitante da cidade. Que cidade? Cidade-estado, polis grega. Esse espaço das relações primárias entre governantes e governados e administradores e administrados. Cidadão é aquele que tem especial gosto e jeito para cuidar de tudo que é de todos. Ele se interessa por tudo que é de todos. Ele é um militante, ele é um envolvido, ele é um vertebrado, ele é um comprometido com as coisas da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu Distrito Federal. Péricles, o grego da antiguidade clássica, que foi um pensador e um administrador ateniense, certa feita cunhou uma frase que atravessou a poeira dos tempos, a noite dos séculos, e sobrevive com todo frescor nos nossos dias. Péricles disse o seguinte: aquele que se vangloria de apenas cuidar dos seus negócios,
aquele que se vangloria de ter por dever apenas a cura, o cuidado dos seus negócios, não é apenas alguém que cuida dos seus negócios. É um inútil. É um inútil. Por isso que o presidente Álvaro, ontem, falando dessa extraordinária instituição que é a Anfip, eu estou aqui encantado, presidente, maravilhado com a estrutura jurídica, funcional, o organograma, as concepções, os princípios em que se lastreia a Anfip. Vossa Excelência ontem conclamou a Anfip a nunca perder de vista os princípios. Vossa Excelência chegou a dizer, tendo por âncora os princípios, para que a Anfip concilie funcionalmente, de modo otimizado, os interesses do seu corpo de filiados, os interesses corporativos legítimos e os interesses de toda a sociedade. E Vossa Excelência falou de políticas públicas no campo da racionalização dos tributos, da eficácia no combate à sonegação, no questionamento de desonerações voluntaristas, não é? Aí sim, corporativistas no sentido ruim, não é? Para não dizer, não quero dizer irresponsáveis, mas eu chegaria próximo disso, muitas desonerações. Em suma, Vossa Excelência falou de isonomia fiscal, de justiça fiscal, para que nunca se confunda fisco com confisco. E a carga tributária que recai sobre as pessoas físicas está nesse limiar da indistinção entre fisco e verdadeiro e injusto confisco. Então, presidente, nessa perspectiva, o cidadão de que falava Péricles é aquele que se compraz, se realiza em servir a coletividade, por modo, volto a dizer, impessoal, moral, legal, igualitário, eficiente e público, à luz do dia, à luz do sol, do mais nordestino sol a pino, querido amigo César. E o fato é que o servidor público é um cidadão o tempo inteiro, porque o tempo inteiro ele está dedicado à coletividade. Certa feita, no Nordeste, num município chamado Palmeira dos Índios, de Alagoas, se passou, Palmeira dos Índios, um episódio que diz bem do que é o servidor público exemplar, modelar, paradigmático, emblemático, o servidor público emblemático. Eu quero me referir à passagem pela chefia do Poder Executivo daquele município de um dos maiores literatos do mundo, Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, entre outros livros, e Memórias do Cárcere. Ele era prefeito e deflagrou uma política pública de recolhimento de animais nas ruas. Cães, cavalos, jumentos, coisa que o vale. Porque esses animais, além digamos, colocar em risco, em certa medida, a incolumidade física das pessoas, ele tumultuava o visual das ruas e sujavam as ruas, etc. E certa feita, um fiscal da prefeitura procurou o prefeito e disse: prefeito Graciliano Ramos, eu estou com uma dificuldade. Eu encontrei 2 cães até de porte, avantajados, soltos nas ruas, e fiquei em dúvida se devia recolhê-los. E o prefeito perguntou: por que você não cumpriu com o seu dever e recolheu os animais? Ele disse: prefeito, é porque os animais são do seu pai. E o prefeito respondeu numa linguagem de jogador de futebol, numa linguagem, respondeu de bate pronto:
Prefeito não tem pai. Recolha imediatamente os animais. Isso é que é servidor público. Muito bem. Acontece que certos servidores, eles são desempenhantes de uma função elementar do Estado, que o Estado não pode deixar de desempenhar. Eles são essenciais à própria existência e funcionalidade do Estado. Aí eles são referidos diretamente pela Constituição. E dois dessas categorias de servidores mais essenciais, elementares à anatomia e à funcionalidade do Estado, dois estão referidos no artigo 37, inciso 18 e 37, inciso 22 da Constituição. A Constituição, nessas passagens, se refere aos servidores da administração fazendária, 18, e da administração tributária, 22. Com isso, a Constituição quis dizer que esses são mais profissionais ainda do que os outros, porque esses são absolutamente essenciais à existência e à funcionalidade do Estado. O sentido de profissionalização para os agentes, os fiscais, fazendários e tributários, o sentido de profissionalização é ainda mais denso, a exigir das leis e das políticas públicas executivas uma atenção, um tratamento especial. Quando a Constituição nomina uma instituição, uma entidade, um cargo, um agente, conferindo-lhes, portanto, um tratamento em separado, em apartado, a Constituição o faz para prestigiar e não para desprestigiar. Essas carreiras estatais, carreiras de Estado, carreiras públicas de Estado, elementares de Estado, não podem ser desprofissionalizadas. Elas têm que ser densamente profissionalizadas. Por isso eu estranhei quando o presidente Álvaro, eu estou fazendo um discurso que é a base do discurso do presidente Álvaro, o tempo todo me refiro a ele, disse que o número de fiscais, tributários ou fazendários, agora não me lembro bem, ou em sentido global, ultimamente experimentou uma drástica redução de 20 mil para 11 mil ou coisa que o vale. Ele fez uma denúncia séria. Isso é uma vertente desprofissionalizante de uma categoria que a Constituição quis densamente profissionalizar. Não por acaso a Constituição abre toda uma seção no capítulo da Seguridade Social, no título da Ordem Social, capítulo da Seguridade Social, seção que cuida especificamente da Previdência Social. E em outro título, é o título de número 6, cuida de quê? Dos tributos e do orçamento, da tributação do orçamento. É que, volto a dizer, eu comecei minha palestra dizendo que eu procuro seguir as lições da vida. Eu não complico. Eu vejo, o livro da vida tem páginas, eu vou lendo essas páginas, eu vou virando essas páginas e lendo as outras. A vida que se nos dá, essa vida social, Aristóteles dizia, ninguém vive, todo mundo convive. Atualizando a linguagem, ninguém é ilha, todo mundo é península. Essa vida social é estruturada à base de instituições. Nós gravitamos em torno das instituições, públicas e privadas. Viver é conviver, e conviver na órbita em volta das instituições. Família, escola, igreja, empresa, partido, sindicato, clube, associação, isso subjetivamente. Objetivamente, aeroportos, rodoviária, shoppings, feiras livres,
não é? Cinemas, essa é a nossa vida, em torno de instituições, clubes. Agora, são instituições aparelhos, não é? As subjetivas, constituições aparatos, constituições organismos, constituições pessoas jurídicas, constituições órgãos. Antes delas, porém, das instituições, Ministério Público, as públicas, Tribunais de Contas, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, as defensorias públicas. Antes disso, dessas instituições que nós chamamos de aparelhos, de entidades, de aparatos, de organismos, vêm as instituições que são ideias. Ideias força no singular, ideias tracinho força, que nos fazem a cabeça, que organizam, estruturam racional e justamente, tão racional quanto com justiça, a sociedade. Uma pergunta, para ficar mais claro: qual a sociedade que não se organiza em torno da ideia de lei, para fugir do voluntarismo dos governantes, das improvisações do poder executivo? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Somos escravos não dos homens, e sim das leis. Só devemos obediência às leis a partir da lei maior, a Constituição, que é a única lei que o Estado não faz, quem faz é a nação. Mas essa única lei que o Estado não faz é a lei das leis que o Estado faz. É a lei de todas as leis que o Estado faz. As leis que o Estado faz têm número, ou números. A única lei que o Estado não faz, quem faz é a nação, não tem número, é a Constituição. E não tem número por ser igual a cada um de nós. Nós não temos números, porque nós somos, cada um é número único. Às vezes a gente se engalfinha, compete deslealmente, predatoriamente, para ser o primeiro, o primeirão, e a gente se esquece de que mais do que isso, cada um é número único, e número único é muito mais do que número primeiro, né? Do que número único. Essa única lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz, e por isso é que se chama de Constituição. Constituição é a maneira particular de ser das coisas. O modo peculiar de ser das coisas é a Constituição. Esse copo tem uma Constituição, essa garrafa tem uma Constituição, esse microfone tem uma Constituição, eu tenho uma Constituição, essa caneta tem uma Constituição, o Estado tem uma Constituição, o governo tem uma Constituição, a administração tem uma Constituição. Eis aqui a Constituição do Estado, do governo e da administração. É o modo jurídico de ser mais estrutural do Estado, do governo e da administração. Esse capítulo, esse título constitucional, né, devotado à tributação, já nos antecipa, né, que se trata de uma ordem setorial de normatividade jurídica em cima de princípios. O sistema tributário constitucionalmente estruturado não é injusto, não é caótico, não é um manicômio, não é um manicômio tributário. Ali está dito que as pequenas empresas terão um tratamento diferenciado tributariamente. Está dizendo que o ato cooperativo terá também facilidades tributárias. Está dito aqui que o princípio da igualdade há de reger a confecção de leis impositivas de tributos. Está dito aqui nessa Constituição que o confisco é terminantemente proibido. As leis é que chegam, os decretos é que chegam, os regulamentos é que chegam, as portarias é que chegam e interpretam a Constituição por um modo distorcido. E os senhores que têm um senso de justiça mais apurado e que são da área tributária, da área fiscal, são auditores, sentem na pele as injustiças do sistema tributário.